orgânicas, devido ao que eu já disse, né? Ao fato de que as substâncias que mais interferem no aquecimento global, né? Principalmente no aquecimento global, que gera as outras consequências, né? Que a gente vai falar hoje, estão associadas a esse grupo de substâncias inorgânicas, né? Aos óxidos, ok? Bom, quando a gente pensa em óxidos, a gente, por exemplo, falou da água semana passada, né? A água, a não ser que ela seja poluída, ela não é um agente poluidor, né? Mas quando a gente fala da produção de certos gases, né? Que é o caso do gás carbônico, o CO2, alguns gases do enxofre, né? Que a gente citou na aula anterior, alguns gases formados que têm como base o nitrogênio, né? Essas substâncias, elas interferem, né, no meio ambiente, no ar atmosférico, no solo, né, na água, nos rios, leitos, por aí vai. De que maneira, né? Hoje a gente vai falar sobre esses três aspectos aqui, né? Chuva ácida, efeito estufa e aquecimento global, tá? A gente vai falar sobre os efeitos, né? Porque, de fato, as substâncias são essas, né? É o gás carbônico, o óxido de nitrogênio, né? E o trióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Essas substâncias, elas reagem com a água, né? Ocasionando o que a gente vai chamar de chuva ácida, né? Que é uma água, a precipitação que tem um caráter ácido, né? O efeito estufa e o aquecimento global, de certa maneira, eles são indiretamente ligados à questão da chuva ácida, né? Vamos falar primeiro aqui sobre a questão da chuva ácida, tá? Bom, eu acho que é um assunto que vocês já devem estar meio cansados de estudar a respeito, né? Talvez agora, com o que a gente tem falado, ficou um pouco mais claro, né? Ficou mais óbvio, né, o que acontece de fato. Como é que a chuva ácida é formada? O principal causador da acidificação das chuvas é o ser humano. Por quê? Porque é ele quem polui, né? É ele quem anda de automóveis, né, de veículos, é ele que produz nas indústrias. Grande parte das queimadas que ocorrem em ambientes, como é que se fala? Povoados, né? Essas queimadas são consequências da ação humana, geralmente são incêndios criminosos, né, para a destruição de áreas para a produção agrícola, né, para a pecuária. Esses são os fatores que mais produzem poluentes. Mas as galinhas, não sei o quê, as vacas peidam. Esse tipo de substância, a proporção deles em relação à produção de poluentes, de substâncias poluidoras, é irrisório, né? Por mais que hajam centenas de milhares de cabeças de gado, né? Centenas de milhares e milhares e milhares de cabeças de galinha, o ciclo delas é muito pequeno, né? E geralmente esse ciclo ele é controlado, né? Não tem como a gente comparar a poluição gerada por esses casos com a poluição emitida por indústrias, por grandes indústrias, por veículos e também pelas queimadas, né? Nos últimos anos, e nesse último ano, no ano de 2020, para quem acompanha jornais, tem visto que os índices de queimadas e de desmatamento têm aumentado muito no Brasil, né? Devido a políticas públicas que não se importam, que têm como patamar, como base, como princípio a produção, né? A geração de dinheiro para o dono da terra, né? Ou para o dono do dinheiro, pelo menos, a gente tem percebido que os índices de poluição associados a essa perspectiva têm aumentado muito. Pelo contrário, né, não sei se vocês têm acompanhado isso nos telejornais, mas os índices de poluição são os menores nos últimos 22 anos. Né? Por quê? Porque menos pessoas têm se deslocado, né, produzindo menos poluentes, as indústrias têm produzido menos, né? Existem estudos que mostram que quando a pandemia passar,
os índices de poluição eles vão triplicar, né? Porque você vai ter mais pessoas se deslocando, né? As indústrias vão produzir mais, porque as pessoas vão voltar a consumir, né? Vão tirar o atraso, vamos dizer assim, né? Outra coisa interessante, a gente vai falar um pouco mais à frente, a questão da camada de ozônio, né? A camada de ozônio de fato existe, é uma camada do gás ozônio que existe acima da litosfera, né, na nossa atmosfera. E quando a gente for falar sobre efeito estufa, a gente fala sobre ela. E para vocês terem uma ideia, alguns buracos que existiam nessa camada, eles se readaptaram, eles se reestruturaram com a diminuição dos índices de poluição. Então a gente percebe, com todos esses argumentos científicos, eu não inventei isso, não é uma balela de um doente da cabeça, são fatos científicos. E contra fatos não há argumentos, né? Se alguém não concorda com isso, sua opinião não importa. Foda-se, né? Porque opinião é opinião, não é argumento científico. Tá? A ciência, a gente já falou muito sobre isso, ela tem seus meios, né? O cara não produz ciência sonhando, eu acho que é assim. Isso não é ciência. Ciência é quando você pega dados, quando você avalia situações, sistemas, quando você determina, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, aconteceu o desmatamento de um lugar que foi noticiado aqui próximo da gente, no Vale das Emas, lá, Parque Nacional das Emas, a extração de 1.200 campos de futebol, velho. 1.200 campos de futebol foram desmatados para a produção agrícola, para a agropecuária. Isso num lugar... eu vou falar de novo sobre camada de ozônio daqui a pouco, Alana. Calma lá, a gente vai chegar nesse assunto. Aqui eu estou fazendo mais uma introdução mesmo. Imagina que isso é num lugar, cara. Imagina na Amazônia. Imagina, não sei se alguém conhece, se alguém já passou perto. É um negócio inimaginável em proporção, em quantidade de árvores. Essa região, ela é pouco fiscalizada. Pouquíssimo fiscalizada. Então, quando você pensa em impacto ambiental de produção, de retirada de madeira para expansão agrícola, é um absurdo, né? Juntando todos esses fatores, né, a gente percebe que a chuva ácida está associada a eles. Tanto que as primeiras medidas de chuva ácida, eu acho que ele vai citar um pouco mais à frente isso, a data específica, mas essas medições começaram um pouco depois da segunda Revolução Industrial, século XIX. E a gente percebe, no passar dos anos, o aumento dos índices ácidos, né? O aumento do caráter ácido nas chuvas de certas regiões. E, curiosamente, as regiões que têm o pH das chuvas diminuído, né? Porque o pH ácido é menor, né? do que o da água normal, curiosamente, as regiões que têm chuvas ácidas, mais ácidas, são as regiões que mais poluem. Ou são regiões muito próximas dessas regiões que são poluidoras, né? Então fica muito óbvio quando a gente pega os dados, quando a gente faz a avaliação dos períodos, né? Outro fator muito importante nessa perspectiva da poluição é o aquecimento, né? O aumento da temperatura média dessas regiões, que vão gerar, vocês devem já ter estudado sobre isso em geografia, as ilhas de calor, né? A poluição, a produção desses gases, e quando eu falo de produção, não é igual o peidinho que vocês dão aí, né, de vez em quando. Eu sei que alguns de vocês não peidam, né? Mas a produção, a proporção de gases que são emitidos, tenha como exemplo um ônibus, um eixão Anhanguera. Imagina a poluição que um ônibus aquele produz por dia, andando, rodando o dia todo. Agora você imagina 5 bilhões de ônibus desse rodando. É mais ou menos a proporção de poluição que você tem sendo gerada diariamente nas indústrias, nos veículos e tudo mais, né? Nas queimadas e por aí vai. Então, assim, o impacto do aquecimento global, da chuva ácida, do efeito estufa, que a gente vai falar depois também, eles são consequências diretas da nossa ação. Então, os responsáveis pela produção, pelo aumento da poluição no nosso planeta, somos nós. Não é galinha, não é girafa, não é o periquito, é o ser humano, né? Existem maneiras de reduzir esses índices de poluição?
Existem diversas, milhares de técnicas, enfim. Só que ninguém vai aplicar. Por quê? Porque as técnicas que são aplicadas hoje geram lucro, né? Geram muito dinheiro. E esse dinheiro não é o dinheiro que seu pai tem, que a sua família tem, é dinheiro que muitos de nós vão passar a vida inteira sem ter noção da proporção. Porque é um mercado, o mercado da poluição, né? Lógico que uma pessoa não produz poluição, né? Ela produz bens que vão produzir no processo, durante o processo da poluição, né? Mas essa poluição que é produzida, ela é muito grande, né? Por quê? Porque ela gera lucro, né? Enquanto você manter o ciclo de produção, os meios, né? Os métodos de produção, enquanto você manter a mentalidade que nós temos do consumo, né? Nós vivemos numa sociedade completamente, altamente consumista, né? A gente tem passado por, às vezes, se a gente avalia o que tem acontecido nessa pandemia, a gente para pensar um pouco, né? Se você para pensar um pouco, você vê o quão louco o seu mundo é. Enquanto os números de mortes pela pandemia têm aumentado, o pessoal tem discutido reabertura de shoppings. Mas não é por causa da questão do emprego, a manutenção do emprego. Existem programas do próprio governo para manter isso. O negócio é o consumismo. O consumismo é um negócio tão louco, é um negócio tão intrínseco à nossa psique, à nossa cabeça, à nossa mentalidade, que a gente nem percebe. Dá uma olhada em volta de vocês aí. Olha as coisas que vocês têm. Me responde, vocês usam grande parte do que vocês têm no quarto, na casa de vocês todos os dias? Não estou falando de uma televisão, do ar-condicionado. Eu falo de objetos, de coisinhas. A gente consome, o nosso consumismo ele é muito grande, né? E esse consumismo ele é uma questão social também, né? Muito associado, logicamente, ao nosso sistema econômico, né? O capitalismo. E esse capitalismo não pode parar, né? Então, existe um jeito de você diminuir a poluição, a produção de poluentes? Se você alterar a perspectiva capitalista, talvez, né? Eu sempre falo, né, brincando, que o jeito mais fácil de resolver o problema de poluição é dizimar a raça humana, né? Quando você reduzir a zero o número de seres humanos no planeta, né, talvez você consiga controlar a questão da poluição. Fora isso, meu amigo, a gente vai chegar num ponto, vocês que são adolescentes hoje, daqui 50 anos vocês vão ver consequências muito graves dos efeitos, né, das consequências do que tem sido a poluição que a gente produz hoje, né, os nossos contemporâneos produzem, e as gerações anteriores produziram, né? Se a gente for pensar para falar um pouco sobre a questão do lixo, né, a gente falou sobre isso há um tempo atrás, a produção de lixo é uma coisa absurda, gente. Imagina que cada pessoa no Ocidente produz em média 4 quilos de lixo por dia, direto e indiretamente, né? Então, quando você come uma banana, quando você come um prato de arroz, feijão e carne, imagina a quantidade de lixo que foi produzida antes para que você chegasse a ter esse prato de arroz, feijão e carne aí, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos drive-thrus da vida, ou nos restaurantes de shopping, por exemplo, né? Tudo é plástico. Você tem o guardanapo dentro de uma embalagem plástica, você tem a colherzinha dentro de uma embalagem plástica, você tem o hambúrguer, né, o sanduíche dentro de uma caixinha de papel. Tudo isso é lixo, gente. Isso não vai ser reaproveitado. Eles não vão, pelo menos não para essa finalidade novamente, né? Então, as consequências do nosso estilo de vida são muito grandes, né? É absurdo, absurdo. Se a gente for parar para pensar na questão do lixo, né? Mas é como eu digo, como eu disse, né? Infelizmente não tem como mudar. Assim, não facilmente, não é fácil você mudar um sistema. É igual você chegar e falar, inventar uma coisa mais tecnológica que a roda. Como é que você vai converter essa tecnologia para uma nova tecnologia? Você vai tirar todos os carros que existem de circulação, tudo que tem uma roda, que tem uma coisa redonda ali, supondo que existisse algo mais tecnológico do que isso, entendeu? Velho, é um negócio muito complicado, né? E a gente não vai viver essa mudança, né? Uma coisa que eu sempre associo a isso, né, é a questão dos plásticos, né, dos derivados do petróleo, dos combustíveis, né, dos combustíveis fósseis, gasolina, diesel. Gente, eu tenho 32 anos de idade. Eu vou morrer
e eu não vou ver novos combustíveis entrando no mercado. Vai chegar daqui uns 50 anos, a estimativa é de daqui entre 50 e 100 anos, você não tenha mais petróleo. E aí? O que você vai fazer? O que as indústrias vão fazer? É lógico que hoje existem diversos estudos, né, para a produção de novos materiais que não dependem do petróleo. Beleza, existe a tecnologia, existe a técnica, existe o material, né? Vocês já devem ter visto muita coisa aí feita de materiais orgânicos, né? Por exemplo, esse dia eu estava vendo um canudinho de semente de abacate. Não sei se vocês já viram alguma coisa estilo isso. A utilização de materiais como cordas, enfim, existem diversos exemplos, né? O caso do álcool, por exemplo, o etanol, né? Por que todos os carros hoje já não são movidos a etanol? Por que existe tanto carro movido a gasolina? Porque existem carros maiores, né? Alguns de vocês devem ter, SUVs, caminhonetes, né? Os utilitários, que são movidos a diesel. Porque, mesmo as pessoas sabendo dos efeitos do consumo, né? Por que ainda existem veículos que são produzidos utilizando esses combustíveis? Porque o sistema comercial, né, o sistema de produção, é muito grande, é muito complexo. E, como eu disse, ele gera muito dinheiro. Quem está ganhando esse dinheiro vai defender com unhas e dentes esse mecanismo, esse processo de produção. Porque se você remove esse processo de produção e coloca um novo processo, aquela pessoa vai perder com isso. E esse cara que está ganhando, ele não vai querer perder. De jeito nenhum. Ana falou um negócio que eu ia falar agora. A tendência é que no futuro, né, ou você tem a transição para outro tipo de combustível líquido, que é o que a gente já vivencia hoje no biocombustível, né, no álcool, né, no biodiesel também, que é produzido a partir da mamona, de óleos de alguns vegetais, isso é possível. Alguns caminhões hoje já saem de fábrica consumindo esse combustível, né, mas o carro elétrico é uma realidade, não é uma tecnologia para o futuro. Na Europa, existem diversas grandes empresas na Europa que já produzem carros de alta potência, carro que chega a 450 km por hora, que é carro movido a eletricidade, a corrente elétrica. Isso já é uma realidade. Um outro exemplo interessante, mais simples, né, são os carros movidos a gás. O gás, o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, ele é um derivado do petróleo, óbvio, beleza. Só que a produção de poluentes dele é bem menor. E ele produz a mesma potência para os motores, né? Só que isso na Europa também é muito comum, na Ásia de forma geral. Só que, enquanto você tem a gasolina, você consome muita gasolina para um veículo médio, de médio porte, você anda aí 10 km por litro num carro popular, o meu na gasolina faz 8. Tem caminhonete que faz 4 km por litro de gasolina. Imagina. Você vai procurar, então, outros combustíveis que sejam mais eficientes. Você vai andar mais consumindo menos combustível, né? A eletricidade, a corrente elétrica, é uma realidade na Europa, né? Só que a Europa é outro universo. A perspectiva humanista, a perspectiva ambiental lá, a visão de universo é diferente da visão que a gente tem na América. Na América do Norte, então, nem se fala. E acaba que, infelizmente, a gente é muito lambibota dos Estados Unidos, né? Então, tudo que é realidade lá é realidade pra gente, a nossa cultura, olha o nosso cinema. Pega uma TV a cabo aí e vai procurar filme, ver se você acha filme de outras nacionalidades. É como se no resto do mundo ninguém fizesse nada. É só Estados Unidos, né? Isso é muito uma imagem do que reflete muito o que é o nosso estilo de vida, né? Infelizmente, né? Os combustíveis, os derivados do petróleo vão acabar. E vocês provavelmente, ou os nossos filhos, né, os filhos de vocês, os meus netos, eles vão passar por isso. Eles vão viver numa sociedade que vai ter que alterar completamente o seu estilo de vida devido o impacto enorme que isso vai causar, né? Em relação à chuva ácida, né, aqui aquela hora que eu falava, né, os gases que são os maiores prejudiciais, os maiores formadores da chuva ácida, né, são o SO2,
o CO2, né, e o metano, né? O CO2, o SO2 e o sulfeto de hidrogênio, que também vai estar presente na formação da chuva ácida, e a incineração de resíduos, né? Que é uma coisa que é muito comum também na Europa, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal queima o lixo, né? Quando você queima o lixo, você tem o lixo, geralmente esse lixo é colocado ou num lixão ou num aterro, né? Daí ele vai se manter sólido, degenerando, se decompondo no solo. Quando você queima, você pega as cinzas e joga no aterro, né? Você reduz a quantidade de lixo, beleza. Só que você produz certas substâncias tóxicas, né? E essas substâncias também vão interferir na produção da chuva ácida, né? Aumentar, né, a quantidade de chuva ácida que é produzida. A chuva ácida, ela tem influências em todos os, como eu disse, né? Em todos os meios do ambiente, né? Ela vai interferir na fotossíntese, né? Que é a maneira que as plantas têm de se desenvolver, de adquirir os nutrientes, né? Que elas precisam. Ela vai interferir nas raízes, né? No desenvolvimento das plantas e, consequentemente, nos solos, né? Isso modifica o nosso clima, modifica, obviamente, as temperaturas. Esse slide aqui, essa parte fala um negócio muito interessante aqui. A chuva ácida age por mecanismos que debilitam as plantas, tornando-as mais vulneráveis à ação do vento, do frio, da seca, das doenças e dos parasitas, né? Hoje a gente enfrenta, em certos processos de produção agrícola, o problema de que algumas plantas não conseguem se desenvolver. Elas se desenvolvem menos, geram frutos menores, né? Quando isso acontece, você tem que meter aditivo químico. Tem que colocar fertilizante, tem que colocar adubo, tem que colocar os defensivos agrícolas, né? E nem sempre esses defensivos agrícolas, as reações que acontecem são conhecidas. Então, às vezes, a gente está consumindo alimentos que foram produzidos por processos que as próprias pessoas que desenvolvem não entendem, né? Mas ele vai gerar frutos maiores, então beleza. O morango vai ficar mais vermelho? Top. Foda-se o resto, né? Então, a gente tem muitas consequências indiretas do que pode acontecer nessa questão, né? Além também dessas doenças e parasitas, estudos que foram realizados agora, recentemente, né, mostraram que doenças como o coronavírus, como o Covid-19, né, o SARS-CoV-19, vão começar a se tornar muito mais comuns no mundo a partir de agora. Por quê? Porque você tem a questão do desmatamento de áreas, você tem a destruição de ambientes, né? Essas destruições, elas vão reduzir as vidas de certos animais. Você vai interferir no ciclo da cadeia alimentar. Esse ciclo sendo interferido, você influi tanto nos animais quanto nos micro-organismos, né? Então, situações como essa que a gente está vivendo agora, se a gente continuar no estilo de vida do mundo que a gente tem hoje, esse tipo de situação vai ser rotineira, né? E, infelizmente, os próximos vírus que vão aparecer, vírus principalmente porque bactéria é menos complexo, vamos dizer assim, né? Os vírus que vão aparecendo, eles vão se tornando mais drásticos, mais graves a cada etapa, a cada vez, né? Infelizmente, tudo isso é uma consequência da nossa ação, né? O que nós estamos vivenciando com a questão do SARS, do Covid hoje, é responsabilidade nossa. Não minha, sua, que está assistindo a aula agora, mas da nossa raça, das escolhas dos nossos antepassados, né? Infelizmente. O pH da chuva ácida, né? O pH médio da água é entre 5 e 6, né? O pH da chuva ácida está abaixo de 5, geralmente 4, 3,5. Aqui em Goiânia, quando dá as primeiras chuvas, né? Eu já medi pH 1,7 de chuva ácida. pH de chuva de 1,7. É muito ácido. É um negócio que, se você jogar em cima de um metal, ele vai corroer certos metais, né? Essas primeiras chuvas, que são as mais ácidas, igual agora a gente está na estiagem, né? Vai voltar a chover agora lá para outubro. Outubro, novembro, deve chover, né? As primeiras chuvas que dão lá em setembro, o pH delas é muito baixo, é muito ácido, né? Isso porque você tem a concentração, né, desses gases poluentes na atmosfera, né?
e esses gases poluidores eles vão se mantendo na forma gasosa, né? Quando você tem a formação das primeiras nuvens de chuva, né, esses gases interagem com as moléculas de água, né, formando os ácidos, né, que vão se precipitar na forma de chuva ácida. As regiões mais vulneráveis, né, ele cita aí, são regiões próximas aos trópicos, né, ao trópico do Equador, né, aquela linha setentrional, não, né? Essas regiões, né, especificamente, que ele cita aqui, de México a Pequim, Cairo, na Indonésia, Los Angeles, né, a América Latina, essa parte do meio aqui, né, se a gente for pegar essas regiões aqui, são regiões que sofreram muito com impactos da destruição do homem, né, são regiões que foram muito alteradas geograficamente, né, Cairo, deserto, vocês já devem saber disso. O Cairo, há milhões de anos atrás, era uma floresta, né? Similar, próxima ao que é a nossa floresta amazônica, né? Devido à ação de degradação do próprio meio ambiente, a ação humana provavelmente também, a deslocamento de cursos de água, coisas do tipo, né? Interferiram até chegar ao ponto do que é o Cairo hoje, né? O deserto lá do... Enfim. Imagina, então, que a ação humana é muito grande, né? Vamos supor que você está na rua. A Ana me pergunta da ação da chuva ácida no ser humano. Você está andando na rua lá e começa a chover. Você não vai ficar lá, né? Então, o efeito dessa chuva ácida sobre nós diretamente não é tão grande, né? A não ser que você seja um trabalhador que tem que se expor a essa chuva, você pega essa chuva cotidianamente, mas fora isso não tem tanta influência não. O problema é a interferência, a influência negativa dessa chuva no meio ambiente. Então nós, por tabela, somos influenciados por isso, porque vai influenciar na nossa alimentação, na produção de certos alimentos e por aí vai, entendeu? E também na acidificação dos solos, da água, do ar como um todo, né? E vai haver influência na temperatura média, né? Sim, é possível, Bruno. O Bruno me pergunta se existe algum método, né? Existem técnicas que podem ser utilizadas para reduzir a presença, como se fossem filtros, né, na atmosfera. Só que imagina, cara, o tamanho que deveria ser esse filtro. Então, o problema é que às vezes é impraticável. Ou se é praticável, é muito caro. Entendeu? Esse é o grande problema. Ó, vai interferir, por exemplo, a chuva ácida em altas concentrações vai interferir na vida dos peixes. Né? Porque você interfere no pH da água, do mar, dos rios também. O solo, a gente já falou sobre isso. O solo ácido não é bom para o cultivo. O solo tem que ser básico, né? Se o solo se torna ácido, você vai gerar casos de processos de erosão, você vai interferir na produção agrícola como um todo, né? Aqui, ele traz o dado da primeira vez que é medida a chuva ácida, que é observada a chuva ácida, né? Ele cita aí a questão de alguns peixes que são afetados, é lógico que não são apenas esses animais, né? A rã também. Todo animal que vai depender, obviamente, da água, vai depender também da questão da influência, né, da chuva ácida nesse meio. A questão do efeito estufa. Você já deve ter estudado sobre também. O efeito estufa, ele ocorre naturalmente na nossa atmosfera, né? Então, se nós não existíssemos, haveria o efeito estufa, né? Se houvessem outras formas de vida, elas se beneficiariam e a existência da vida é beneficiada pelo efeito estufa. Vocês já sabem disso, né? Basicamente, o efeito estufa ele vai ocorrer em ambientes que têm atmosfera. Então, na Lua você tem o efeito estufa? Não, porque lá você tem uma atmosfera, mas essa atmosfera não é gasosa. A radiação solar, ela vem do Sol, né? Não só do Sol, de todas as estrelas também. Todo o universo emite radiação. E essa radiação, ela entra na nossa atmosfera. O que tem dentro da nossa atmosfera? Gases, água na forma de vapor, certo? E
A radiação, essa radiação espacial, ela só vai interagir na nossa atmosfera graças à presença, à existência dessas substâncias gasosas. Entendeu? Se você tem uma atmosfera que não tem gases, você não vai ter influência dessa radiação. Porque a radiação, de fato, vai reagir, interagir com moléculas, com substâncias. Certo? Se você não tem substâncias, se você não tem moléculas, não vai ter essa ação. Se você tem substâncias em uma proporção adequada, você tem o efeito estufa. Quando você tem mais moléculas do que normalmente você deveria ter, aí você tem o efeito estufa se tornando negativo. Entendeu? Quando você tem as indústrias poluidoras, a produção de poluição pelas queimadas, pelos escapes dos veículos, você aumenta a concentração de certas substâncias gasosas na atmosfera. Entendeu? Quando você aumenta essas quantidades de gases na atmosfera, essa radiação que interage, ela vai passar a interagir mais. Normalmente, essa radiação, vocês veem esse gráfico aqui, né? Mostra parte da radiação que entra, né? Só que grande parte dessa radiação sai. E isso quando você tem uma atmosfera não poluída, né? Quando a atmosfera é muito poluída, quando você tem muitas moléculas, não só de poluição, mas de água também, vapor de água, né? Quando você tem temperaturas muito altas, você tem a formação de mais moléculas de água na atmosfera. E essas moléculas de água em excesso, e todas as outras, né, vão interferir, impedindo que essa alta concentração de radiação saia. Entendeu? O problema do efeito estufa é, radiação entra naturalmente. Só que, se você tem muitos gases, muitas moléculas dissolvidas na atmosfera, essas partículas vão impedir que uma parte dessa radiação volte para o espaço. Né? Quando essa radiação se mantém na nossa atmosfera, o que vai acontecer? A temperatura média vai aumentar. A temperatura média aumentou, tomamos no umbigo. Né? Por quê? O nosso organismo ele se adapta. Beleza, você mora aqui, vai lá para a Irlanda, seu organismo vai se adaptar a viver lá. Você vai lá para como é que chama lá? Para a Antártida, seu corpo vai se acostumar. Então você vai viver lá no Irã, lá no Cairo, seu corpo vai se acostumar. Beleza. Só que o seu corpo vai sentir efeitos. Se você for para um lugar muito frio, provavelmente você vai tomar vai pegar um resfriado daqueles, vai ficar nariz entupido, garganta ruim. Se você for para um lugar seco, você vai começar a dar uns amarelão, tô passando mal. Imagina se você tem essa influência nessa temperatura média todos os dias, por centenas de milhares de anos, né? Os efeitos disso são catastróficos. Porque nós conseguimos nos adaptar, mas existem micro-organismos, existem tipos de vida que não conseguem, né? Uma das primeiras vidas que vai começar a deixar de existir, normalmente, como a gente conhece, pelo menos, é a vida marítima. Porque dentro da água, se a temperatura aumenta muito, certos peixes não conseguem viver. Né? Quando a gente pensa na produção agrícola, existem, como é que se fala? Existem plantas que não conseguem se adaptar, não conseguem se desenvolver se a temperatura média for muito alta. Né? Existem estimativas da agropecuária, do pessoal da agronomia, que nos próximos anos o preço da cerveja vai subir muito. Por quê? Porque a cevada, né, o lúpulos, são esses cereais, né, que é o caso do trigo, da soja, são vegetais, né, de forma geral, leguminosos aí, que sofrem uma influência muito grande quando você tem aumento de temperatura. Então, nos próximos anos, eu acho que eu citei a cerveja, assim, porque é um caso específico, né, mas não somente. A produção de animais ela vai sofrer consequências graves em relação a isso. Né? A qualidade, o estilo de vida das pessoas vai reduzir. Se você tem mais radiação na nossa atmosfera, os casos de câncer de pele vão ocorrer em maior incidência. A temperatura média aumentando, você vai interferir em todos os ciclos alimentares, em todas as cadeias, né, alimentares. Você vai, por exemplo, aquela questão do Covid, novamente, que eu citava, outros tipos de micro-organismos podem ser beneficiados com esse aumento
E isso pode interferir na vida humana, pensando diretamente em nós, né? Então, assim, quando a gente interfere na poluição, né? Quando a gente interfere na produção, negativamente falando, é lógico, os efeitos, eles voltam para quem está fazendo isso. E não somente, né? Todo o restante da vida que existe na nossa atmosfera também é prejudicada, né? Pela nossa ação, né? Infelizmente. A questão da camada de ozônio, quem tinha me perguntado, acho que era a Alana, aqui mostra mais ou menos o que é essa camada de ozônio. Tem a atmosfera, né? A litosfera e tal. E você tem aqui como se fosse a atmosfera, onde estão os gases que eu citava, né? A radiação solar e tal, e a camada de ozônio. Certos poluentes convertem essa camada de ozônio em outro gás. A reação que acontece, uma das principais, é basicamente assim, ó. Eu tenho o O3, eu vou fazer já balanceadinho aqui, só para comentar, e eu posso formar, por meio das moléculas de O3, eu formo gás hidrogênio. Só que a camada de ozônio é formada pelo gás ozônio. É ele quem barra grande parte da passagem dos gases, da radiação, desculpem, da radiação proveniente do espaço, né? O gás oxigênio não consegue fazer isso. Então, se você não tem essa camada de ozônio, vai foder também, entendeu? Quando você tem certos agentes poluidores, esses agentes poluidores convertem o gás ozônio em gás oxigênio. E isso é o que reduz, o que cria os famosos buracos na camada de ozônio, né? O que tem acontecido ultimamente é que, como a gente está nessa situação de quarentena, de isolamento e tal, muitas indústrias ao redor do mundo pararam de produzir, consequentemente pararam de poluir, né? Então, ocorreu em certos lugares que essa camada de ozônio ela se regenerou, ou seja, a reação inversa a essa daqui, né? Como eu tinha demonstrado aqui, o O3 formando o O2, começou a ocorrer que o O2, né, começou a se converter em O3 novamente. E ampliou, né, a densidade, a quantidade na camada de ozônio. Tá? Então, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção. Lembra que segunda-feira vocês têm um simulado. Na semana que vem a gente tem aula na quinta-feira. Né? Quinta-feira. E é isso aí. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Precisando de qualquer coisa, eu estou por aí. Façam as atividades. É para essa semana. Ou é para o dia 24? Dia 24. Tchau, gente. Um abraço.